nosso coração. Por que é que o coração sofre, doutor Belisário? Que história é essa que o coração sofre? Pessoal, dificulta o retorno venoso, altas temperaturas, o retorno venoso, o sangue voltando ao coração fica prejudicado. Esse retorno venoso ao coração fica prejudicado. E com esse retorno venoso ao coração prejudicado, esse coração tem que dar mais conta, ele tem que trabalhar mais, ele precisa se esforçar mais. Aí você imagina, alguém que está ali com sua artéria pendurada, né? Alguém que está ali com a sua... já com a sua doença coronária, sua artéria do coração, as artériazinhas aqui do nosso coração, já obstruídas ou obstruindo. E aí, de repente, esse coração tem que trabalhar mais. Como é que aguenta? Entendeu? Então, não aguenta. E aí acaba, por isso que eu falei, aumenta de 2 vezes, viu? O risco de infartar. Tem estudos aí feitos na China, tem estudos feitos nos Estados Unidos, aumentando até 75 vezes o risco de ter um infarto, aumentando até 2 vezes, né? Dobra o risco de você ter um infarto. E aí, esse aqui, nós temos até, olha só, o risco de infarto. E existem várias características aqui que foram estudadas. E aí tem uma questão também, eles fazem um paralelo aqui junto, não só do aumento da temperatura, mas também do aumento da poluição, né? E nesses dias, e como isso tem impacto ali. E olha só que é um trabalho realizado com muitas pessoas, né? Então, assim, é um trabalho realmente que você precisa parar um pouquinho para pensar e precisa parar um pouquinho para ter cuidado quando você fala sobre isso. Nós estamos falando aqui que são algumas estatísticas que são bem interessantes, algumas coisas que foram vistas aqui que são bem interessantes. 18% maior durante as ondas de calor que nos dias com índice de calor iguais ou então superiores. Eles foram demarcando lá aquilo que poderia ser, mas sempre quando essas ondas de calor aconteciam, aumentava muito o risco de você ter um infarto. Tá? Então aqui, ó, ela até destacou realmente aqui que aumentava 2 vezes, né, mais alto durante as ondas de calor que tiveram também já junto à poluição, em dias de altos níveis de poluição também, né? Porque isso acontece junto. Por isso que esse coração ele tem um risco maior, né? Ele vai acontecendo, ele tem uma demanda muito maior, e por ter uma demanda muito maior, por ter que trabalhar muito mais, ele não aguenta. Como é que aguenta? Entendeu? Então, assim, ele não tem condições de trabalhar de forma demasiada, não tem condições para um coração que já é doente. Por isso que aumenta o risco realmente de você ter um ataque cardíaco aí nesse período de muito calor. Por isso você tem que ter muito cuidado. Nós vamos já chegar aí nas orientações. Como é que você pode se proteger? Segundo a Organização Mundial de Saúde, quais são os cuidados que você deve ter? Existem algumas medidas simples, a lembrar que, por exemplo, a Organização Mundial de Saúde, ela lidar com situações de muito baixa renda, com populações onde saneamento básico, onde algumas condições são mais precárias. Então, como é que você pode dizer para essas pessoas que, olha, vamos manter uma temperatura durante o dia abaixo de 32 graus e vamos manter uma temperatura durante a noite abaixo de 24 graus? Esse é o ideal. Como é que você consegue isso? Você consegue isso com ar-condicionado. Tá? Mas aí, tem ar-condicionado aí? Será que todo mundo tem condições de ter ar-condicionado? Nós estamos falando aqui de moradores de rua, que são pessoas mais suscetíveis a ter problemas, todos esses problemas de saúde aí que nós falamos por causa dessas ondas de calor, né? Mas, o que você pode fazer? Medidas simples. Ventilador elétrico funciona? Funciona. Quando a temperatura está acima de 35 graus, que vai ser a maioria desses dias que nós estamos falando aqui, pode usar ventilador elétrico, entendeu? Então pode usar o ventilador normal do seu dia aí, o tec, aquele que faz barulho, aquele ruído branco que ajuda até a dormir, pode ligar seu ventilador aí, entendeu? É muito importante. Manter os ambientes arejados. Protege e melhora a circulação, inclusive dessas partículas que carregam esses micro-organismos que podem trazer doenças para os grupos de maior risco. Mulheres, grávidas, crianças e idosos. Tá? Mas para todo mundo da casa. Doutor, posso deixar toalha molhada para deixar aquele ambiente muito seco ali, que está com muito calor?
pode, é uma recomendação, inclusive, da Organização Mundial de Saúde, que você pode fazer isso para manter aquele ambiente, baixar um pouco a temperatura daquele ambiente, tá? Baixar um pouco a temperatura daquele ambiente. E é claro que você tem que tentar se manter longe do calor. Então, a recomendação é que você evite, se você não tiver que realmente resolver coisas durante o dia, na rua, se expondo muito ao calor, que você evite os horários, que são os horários ali do meio do dia, das 10 da manhã às 16 horas. Mas, por exemplo, em regiões de muito calor, como a região norte, como a região nordeste, em determinadas áreas, o centro-oeste, você vai ter que evitar das 8 da manhã às 18 horas. E muitas das coisas você vai ter que resolver no final do dia ou logo no início do dia. Por quê? Porque mesmo nesses horários, às 8 horas da manhã, 9 horas da manhã, a temperatura já está muito alta, né? Então, você tem que evitar. Se você tiver que ir, vá, resolva os seus problemas direitinho. Mas se você não tiver que ir, evite. Deixa para isso depois. Tenta resolver tudo isso em casa. É muito importante manter o corpo, utilizar roupas que são roupas que não vão ser mais confortáveis, que não vão agregar muita temperatura, que mantenham o seu corpo hidratado. Por isso que é muito importante que você, ao longo do dia todo, vá ali tomando sua água, vá se mantendo hidratado direitinho. Isso é muito importante. Até mesmo tomar mais banhos durante o dia, porque quando você toma banho, você baixa a temperatura corporal. Então, se você tiver essa possibilidade, inclusive para as crianças, entendeu? Isso é muito importante, porque baixa um pouquinho a temperatura corporal. Faça, e não só líquido água, mas pensar em todos os outros líquidos, sucos, bebidas isotônicas, água de coco, mantenha-se bastante hidratado. Você tem que, nesse período, eu tô danado, porque meu cafezinho aqui, ó, cafezinho aqui, doutor Belisário, tá aqui, um barulho danado aí, né? Do lado estão fazendo um barulho danado aqui, estou ouvindo aqui um barulho danado, mas eu que gosto de um cafezinho, né? Gosto de um cafezinho, já estou passando do horário, que é até às 17 horas, 18 horas no máximo, mas eu gosto de um cafezinho danado, estou lascado, porque tem que evitar o café, ou pelo menos vamos melhorar isso. Evitar o consumo ali, que você sempre deve evitar um consumo maior de café. Então, evitar o consumo de café e de álcool nesses períodos mais quentes. Tem gente que pensa, vou me refrescar, vou tomar agora uma cerveja, uma gelada. Não. Tá? A termorregulação e o equilíbrio dos fluidos no seu corpo vai ficar prejudicado. Portanto, não faça isso. Tá? É a recomendação. Existe uma recomendação da Organização Mundial de Saúde que eu acho muito interessante, cara. Esse é um pensamento macro, assim, que eu acho muito, muito, muito bacana. Deixa eu guardar o coraçãozinho aqui. Eu acho muito bacana que a gente tem que ter. Que você, periodicamente, se você tem alguém idoso na sua família, que não mora com você, que mora sozinho, se existe alguma pessoa grávida, mulher grávida na sua família, você, ou até mesmo seu vizinho, uma pessoa que mora sozinho, faça um planejamento onde periodicamente você indaga aquela pessoa, você verifica se aquela pessoa está tomando líquido de forma adequada, se ela está vivendo, se de alguma forma ela está tentando se proteger dessa, porque essas pessoas também são mais vulneráveis. Então, pessoas que moram sozinhas, os idosos, porque a criança ela não vai te pedir, entendeu? Para beber água. O idoso, ele já não tem mais essa termorregulação, ele já não tem mais esse controle sobre a sede, da mesma forma de uma pessoa mais jovem. Então, muitas das vezes, é você que vai apertar. Então, ajude os outros. Se preocupe também com as pessoas que estão próximas a você, tá? Porque elas podem ser pessoas vulneráveis e você tem que ter muito cuidado. Uma recomendação muito importante também, se você toma medicamentos, tá? Medicamentos. Se você toma medicamentos, leia sempre as instruções que são de armazenagem. Mas, em geral, o ideal é que esses medicamentos não fiquem em locais onde a temperatura vai ultrapassar 25 graus. Tá? Então, ela não pode ficar. Tu vai pegar teu bolso de remédio lá, tu bota lá no meio do sol, bota lá em cima de uma mesa onde você está trabalhando, onde você está cortando alguma coisa, etc. Vai dar ruim, tá? Então, leia sempre as instruções, cada medicamento existe uma recomendação, mas o ideal é que ele não fique exposto em locais onde vai ficar muito quente,
dentro da sua casa, ou um local mesmo exposto fora da sua casa, onde a temperatura vai ficar muito alta. Essa é uma recomendação muito importante. E se você estiver próximo de alguém que passa mal, você estiver próximo de alguém que estiver passando mal, e aí você... Primeira coisa, se esse local tiver muitas pessoas, se essa pessoa está passando tontura, está com mal-estar, pressão, você não sabe como é que está essa pressão, peça ajuda, tá? Peça ajuda. Ligue para o serviço de socorro, peça ajuda. Você não sabe o que é, então você pede ajuda. Tira essa pessoa daquele local que está muito abafado, que está muito quente, tenta trazer ela para um local mais arejado. Se não tiver queda, se não tiver trauma. Se ela tiver caído, batido a cabeça, se ela tiver caído, se machucado, andou, o que pode acontecer? A pessoa vem andando de bicicleta, de repente cai e se machuca. Não mexa nessa pessoa. Tá? Mas se não houver trauma, foi simplesmente um mal-estar, estava do seu lado aqui, teve uma sensação de desmaio, tira aquela pessoa daquele local abafado. Vocês estão numa fila, entendeu? Você vai perder seu lugar na fila, porque você vai ter que ajudar ela, que Deus está vendo. Tá? Então, você sai daquele local mais abafado. Ofereça líquidos para essa pessoa, tá? Porque uma das causas principais vai ser desidratação. Então, você precisa hidratar. E sempre oriente essa pessoa a consultar, a fazer uma consulta médica, tá? Mesmo depois daquele resolvido, aquele problema, não estou me sentindo bem agora, estou me sentindo bem, estou ótimo, já vou ligar para o meu filho agora e tal. Oriente essa pessoa, faça uma boa ação, oriente essa pessoa, porque pode ser seu familiar, né? Você pode estar com a sua mãe. Aí você fala o quê? Marca a consulta para ela. Pronto.